tomar a decisão de desistir dos seus dons e talentos pode pôr em risco a sua vida, a vida dos seus e das suas próximas gerações. Não deixe de ver o vídeo 1, onde a gente vai fazer a continuação. Meu nome é Mário Moura, sou mentor de desenvolvimento pessoal, aprender e compartilhar é a minha paixão, atuo como terapeuta emocional, onde da minha maior dor nasceu meu propósito de vida, e propósito de vida está tudo alinhado com os dons e os talentos. Quando o dom e o talento multiplicado encontra o propósito de vida, a prosperidade é algo natural e inevitável. E é aqui onde muita gente se perde. No primeiro vídeo a gente falou sobre diretamente a questão de multiplicar os dons e os talentos, usamos a parábola de Jesus em Mateus 25:14, que fala que foi dividido os talentos segundo a capacidade de cada um. E nós vimos ali sobre até a história da minha avó, como impactou aí 4 gerações da minha própria família, inclusive a minha própria vida. Então, jamais desista dos seus dons e talentos e também começar pequeno, como a própria história da minha avó, que começou na sua própria casa, e mesmo ela falecendo, ela não pôde contemplar o que aconteceu dentro da cidade a partir do seu dom e o talento especial, onde era muito feito com muito amor. E na parábola dos talentos, quando é dividido os talentos, 5, 2 e 1 para as 3 pessoas, os 2 primeiros vão e multiplicam o seu talento, e depois, quando o Senhor volta, é entregue esses talentos, eles recebem a mesmo reconhecimento. Por isso que eu falo que o propósito de vida é uma recompensa além do dinheiro. É uma recompensa interior. Pesquisas recentes falam que as pessoas mais realizadas são pessoas que têm esse movimento de transcender o ter, que é alcançar outras pessoas, e esse para mim é o significado de prosperidade: crescer, servir e transbordar. Então, aqui é um dos grandes perigos hoje da vida moderna, onde somos incentivados desde crianças a procurar coisas que dão dinheiro, a fazer escolhas. Isso aconteceu comigo, coisas que dão dinheiro, onde a vida é difícil, onde a vida é uma luta, onde a vida é sofrimento. Eu não estou falando que as adversidades não fazem parte do processo, que na verdade são aprendizados para moldar nosso caráter, para a gente poder ir mais além, mas a questão é que nós não somos incentivados a sermos a nós mesmos, nós somos incentivados a se parecer com outras pessoas e a buscar uma falsa segurança que hoje já nem existe mais. E isso nos traz um medo muito grande que muitas vezes nós nem entendemos porque, na maioria das vezes, nem é real, a situação não é real, já o medo é. Por isso que o processo de terapia, de desconstrução e reconstrução da autoestima, do verdadeiro eu, de uma nova visão para uma nova vida é tão importante. Porque também no caso da parábola, o terceiro, o servo, com medo escondeu o seu talento. E eu acho muito interessante na parábola, onde o Senhor, ele, com bravo ali, com a atitude do servo, você deveria, pelo menos, essa palavra pelo menos, e esse é um grande problema que o medo traz, que a gente não consegue ver o óbvio. Não, muitas vezes isso aconteceu comigo durante vários anos. A gente não enxerga o óbvio que está na nossa frente. Muitas vezes, na grande maioria, a solução
para a sua dificuldade está na sua frente e você não consegue ver. E é incrível, quando eu nem gosto muito de pensar isso, gente, como eu não pude ver isso? Sendo que era uma situação tão clara. Como eu não pude enxergar um talento, um dom que eu tinha, algo que é tão natural? E é aqui que o processo é tão importante, da desconstrução. Hoje nós estamos na era da informação, de buscar mais formações, de buscar pós-graduação, de buscarmos mais títulos, e muitas vezes a solução não está aqui. A solução está em desconstruir e olhar para dentro do processo do autoconhecimento, saindo do automático. O que eu quero para a minha vida? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual é o meu talento? Isso é muito difícil de se fazer sozinho. Como na parábola, ele com medo enterrou, foi uma decisão de enterrar, e não conseguiu ver o óbvio, que era levar ao banco ali para que seja, pelo menos tenha tido juros para devolver. E aí vem a famosa frase: ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. E aqui é hoje o maior problema. Não é não alcançar a prosperidade. Não é também só sobreviver, que é algo pesado, que é algo duro. Não se sentir, por exemplo, no trabalho, passar a maior parte da sua vida fazendo algo que você odeia, que não tem sentido, que até o dinheiro que você ganha com aquilo não te traz sentimento de realização. E isso é algo muito triste, porque o propósito da vida é viver a vida em sua plenitude. E ser feliz e servir. Porque essa mensagem hoje do sistema de ter faz com que a gente perca coisas preciosas. Hoje, por exemplo, em relacionamento. Eu quero o que o outro tem para me servir, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. E o servir fica de lado. O que você tem a oferecer? Ah, eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Tá, mas o que você tem para oferecer? Ah, nada. Eu só quero alguém que preencha as minhas necessidades. Você vê que o propósito da vida, que é viver a vida, se perde quando a gente enterra os nossos dons e talentos. E aí o sentimento de fracasso, o sentimento de frustração, a solidão, hoje, numa vida conectada, nunca as pessoas estiveram tão sozinhas, e os problemas emocionais tomando conta, e aí a vergonha de assumir, eu também passei por isso que a gente fala do processo de mentoria, é tão difícil suportar sozinho, porque a gente se sente envergonhado de reconhecer algumas coisas que é difícil. Isso foi difícil para mim aceitar, por isso que eu fiquei muito tempo dentro de um estado de pressão emocional, sofrendo. Por isso que passar a vida tentando ser quem nós não somos, e no fundo nós sabemos disso. Queremos ter o corpo de outra pessoa, queremos nos parecer com outra pessoa, queremos ser quem nós não somos, enquanto a simplicidade, não facilidade, mas simplicidade de ser quem somos realmente se esconde a felicidade. E é isso que é o viver a vida na sua plenitude. Por isso que é tão perigoso esconder o seu talento, decidir esconder o seu talento. Porque você não perde a prosperidade, você não apenas perde o viver, você morre, você perde a vontade de viver. Você não deixa de viver, você perde a vontade de viver. E fica a maior parte da sua vida morto, esperando ser enterrado aos
70, 80, hoje 90 é uma realidade. A gente vê em asilos pessoas. Quando você vai ver ali a história da pessoa, ela morreu quando ela decidiu enterrar o seu talento. Faz sentido isso para você? Isso é algo que arde, porque eu já passei por isso, já tomei decisões de deixar coisas extremamente importantes que me faziam feliz, mas que não davam um retorno financeiro, que naquela ideia eu achava que tinha que ser prioridade. E aqui um posicionamento muito importante que a gente traz nos nossos processos, na tríade da evolução, que é o posicionamento em relação ao dinheiro. O dinheiro é o Deus desse século, onde se vive, se mata e se morre. E se posicionar como apenas uma ferramenta, um resultado do encontro do seu dom, do seu talento, com o seu propósito de vida, alcançando a prosperidade, e aí sim o dinheiro é uma ferramenta maravilhosa para vivermos. Para vivermos. Porque o dinheiro atende à vida. Atende. Ele não é. Aqui, só que é uma grande diferença, e aqui é ao mesmo tempo um grande desafio no mundo moderno, onde o dinheiro é sempre um fim, é sempre o objetivo maior. Onde para alguns mentores a gente vê grandes players falando que não existe propósito. Você tem que aprender aquilo que dá o maior retorno e pronto. Adultos fazem o que precisa ser feito. Já imaginou o Neymar trabalhando numa empresa normal, de funcionário? Imagina se ele tivesse enterrado o talento. Imagina se grandes artistas e atletas tivessem enterrado o seu talento, como, por exemplo, Michael Jordan, como Oscar Schmidt, como grandes músicos aí. Imagina se essas pessoas tivessem enterrado o seu talento e buscado ser quem eles não eram. O que o mundo perderia? Eu sei que você foi bombardeado e condicionado a não valorizar o seu dom. Por isso que se você decidir enterrar o seu dom, gerações suas podem ser afetadas pelo simples fato de você decidir enterrar o seu dom. Isso é complexo, porque não é o que a maioria das pessoas ouvem, principalmente as pessoas, a grande maioria que tem dificuldades financeiras, que a busca pela sobrevivência é muito maior do que a busca por uma realização. O ambiente ali determina que ele fique ali buscando sobrevivência. E quando a gente fala sobre esse assunto de talento, de dom, de propósito, isso é uma ilusão, isso não funciona, não é para você, quem você pensa que é, e aí a pressão emocional é muito grande. Por isso que desistir, enterrar o seu talento, é o caminho mais fácil. Mas, como eu sempre falo, sonhos não morrem. Existe algo que arde em você. Por isso que eu te digo, e o que eu acredito que é o que mais me define, é uma pessoa que nunca se deixou desistir, apesar de algumas coisas terem sido feitas no momento. Mas eu nunca desisti dos meus sonhos, eu nunca desisti de sonhar. Por isso que eu trouxe essa frase: na melhor idade, a sua melhor versão, com os seus maiores sonhos, vivendo o seu melhor hoje. O seu melhor hoje. E é isso que é a minha realidade, e é isso que hoje eu dedico a minha vida. Porque eu acredito que você pode.
que você pode reconstruir sua autoestima, que você pode superar estados emocionais que te bloqueiam e desconstruir todas essas crenças que te foram impostas. E recomeçar não importa a sua idade, não importa. Voltando a sonhar. Mas, assim como enterrar um talento é uma decisão, multiplicar também é uma decisão, começando a partir de onde você está. Se isso fez sentido para você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, aqui embaixo está todos os nossos contatos, dentro nas redes sociais, para que a gente possa te apoiar a ir mais longe. Ok? Gratidão, te desejo melhor.